Hoje é o dia 10 de outubro de 2018. Vou ler aqui uma história, mais uma vez, do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 13. Uma história bem interessante. O sapateiro. Nunca me esqueço da lição de meu velho sapateiro, um senhor de idade indefinida que eu conheci quando ia com meu pai fazer nossos sapatos, depois apenas para mandar consertar uma ou outra sola, e às vezes somente para conversar, já que aquele senhor tinha uma alegria de vida tão contagiante. E é engraçado como só agora eu me dei conta, ele falava muito pouco. Um dia eu cheguei na sapataria com muita raiva, estava até com o rosto vermelho, e ele me perguntou o motivo de tanta raiva. Comentei que meu filho havia mentido sobre determinado fato, e eu não conseguia engolir mentiras, pois sempre dei liberdade aos meus filhos para conversar e pedir, seja lá o que fosse. Sempre ensinei a falar a verdade, evitando assim problemas maiores que a mentira sempre acarreta. O velho sapateiro ouviu tudo e me pediu para engraxar um sapato. Sem entender nada e desajeitadamente, engraxei um dos sapatos, e assim que passei a graxa, peguei a escova usada para dar lustro e tentei de todas as formas dar brilho ao sapato. Enquanto eu esfregava, o sapateiro passava a graxa no outro sapato e o levava para o sol para secar. Depois de alguns minutos de tentativa frustrada de dar brilho ao sapato, eu desisti, cansado e com as mãos sujas de graxa. O sapateiro foi lá fora, onde havia deixado o sapato secando ao sol, e com algumas escovadas, sem fazer nenhuma força, deixou-o brilhando como novo. Vê, meu amigo, o brilho que conseguimos obter depois que esperamos secar a graxa? Assim também devíamos fazer com a nossa raiva e nossas frustrações. Deveríamos sempre esperar um tempo necessário para que sequem dentro de nós, e depois de esclarecermos todos os fatos, aí sim tomarmos uma atitude diante dos acontecimentos. A raiva é uma péssima conselheira. Além de fazer muito mal para a nossa saúde, pode gerar tragédias e desentendimentos duros de se consertarem. Fui para casa mais tranquilo, pensando em outras possibilidades para a mentira de meu filho. Afinal de contas, eu o deixara na porta da escola pela manhã e, sem querer, ao ligar para a escola para pedir que eu liberassem mais cedo, pois eu desejava almoçar com ele de surpresa, descobri que ele nem entrara na escola. Fiquei doido e ainda não entendia onde ele poderia ter ido, e minha vontade naquela hora era de ir para casa, esperá-lo e dar-lhe uma surra daquelas à moda antiga. Pensando no sapato que secava ao sol, eu deixei a raiva secar e, ao chegar em casa, pensei comigo mesmo: eu iria ter uma conversa tranquila com meu filho, afinal de contas ele nunca havia me dado motivos para desconfiar dele. Além de ser um excelente aluno, era muito elogiado pelos professores. Foi pensando assim que abri a porta de casa sem notar a luz apagada da sala, e ao clicar no botão para acendê-la, foi recebido com uma turma animada cantando parabéns e com um enorme bolo no centro da casa. O dia havia sido tão estressante que me esqueci do meu aniversário, e meu filho, junto com seus irmãos e minha esposa, saíram todos para preparar aquela festa surpresa, por isso faltara na escola. Desde esse dia aprendi a esperar a raiva secar, assim como o sapato que engraxei no velho amigo, que era um sábio vestido de sapateiro, que sabia ouvir e era feliz na simplicidade do seu ofício, que na verdade era remendar vidas, como a minha, que nunca mais foi a mesma depois de conhecê-lo. Que reflexão interessante. Assim como a graxa do sapato, a gente deixar dentro de nós secar um pouquinho a raiva, a ira, a mágoa, a ofensa,
para só depois tomar alguma atitude. Porque, como inclusive foi apontado na leitura, a raiva é uma péssima conselheira. Quando a gente vê os noticiários policiais na televisão, quando a gente apura aquilo que a gente chama de briga passional ou de crimes sem causa que seja plausível, na grande maioria dos casos estão por trás apenas raivas incontidas, raivas tomadas como efeitos de momento e que depois de passado aquela circunstância mais grave, nos deparamos agora com uma realidade, na maioria das vezes, sem retorno. Isto nos convida a refletirmos sobre como temos enfrentado no nosso dia a dia os momentos difíceis de decisão. E os momentos de decisão não são, na maioria das vezes inclusive, não são momentos grandiosos, grandiloquentes, daqueles que vão ficar registrados nos calendários. Na grande maioria das vezes são atitudes muito pequenas, muito singelas, daquelas que a gente sequer avalia até que a gente se depara com os resultados daquilo que não dávamos maior importância. Quantas pessoas, acreditando-se ser bem-humoradas, já se surpreenderam porque, brincando com alguém, ou alguém lhe agride violenta e repentinamente? Quantas pessoas, querendo apenas dar alguma instrução, algum recado, alguma orientação, de repente são surpreendidos porque o outro, não querendo saber a opinião alheia, simplesmente parte para uma agressão, seja verbal, seja até mesmo física. Quantas e quantas vezes nós também já estivemos na posição contrária, em que alguém, querendo ser engraçado ou mais próximo de nós, diz alguma coisa e do nada a gente simplesmente se revolta. Ou então, as pessoas, querendo nos orientar sobre o que deveríamos ou não fazer em determinadas circunstâncias, a gente solta um sonoro: o que é que você tem a ver com a minha vida? Isso nem sempre é tão bom, até porque nós estamos aqui fazendo uma grande experiência, a experiência da convivência. Porque se fosse para que nós tivéssemos e optássemos por uma vida de isolamento constante, a própria natureza nos indicaria isso, mas ao contrário, usando mais uma expressão muito comum, somos seres gregários, somos criaturas que nos buscamos umas às outras para compartilhar os nossos momentos, bons, não tão bons, os nossos momentos de alegria, de efusão, como também os de dor e de tristeza. Tem pessoas que na alegria se isolam, são poucas. Tem outras que se isolam na tristeza, é maior o número. Mas isso é indiferente. O importante é a gente, de repente, ter um ouvido de ouvir, mesmo as coisas boas. Porque quando estamos nervosos, nem as coisas boas são boas para a gente. Recentemente eu fui chamado a atenção por uma experiência bem cotidiana. A nossa filha pequena foi deitar no quarto e, como já era bem tarde, mais de meia-noite, ela, por algum motivo, ela alegou ter medo de ficar no quarto. E ela não fica no quarto sozinha, dorme a outra irmã com ela. E ela veio de lá, abriu o nosso quarto e disse: eu estou com medo. Medo do quê? Eu estou com medo porque parece que tem monstros no meu quarto. A partir deste momento se torna crucial o que a gente vai fazer. Você pode dizer: vá para o seu quarto que não tem monstro nenhum. Você pode dizer: pode ir que nós estamos aqui, qualquer coisa a gente vai lá. Mas também a gente pode fazer uma pergunta: o que é que você quer que eu faça para que esses monstros desapareçam? Às vezes esta pergunta muda todo o cenário, porque na realidade a criança está querendo dizer: eu estou sem sono, ou eu estou em desconforto para dormir e começo a pensar o que não devo. Por que na vida cotidiana nós não fazemos isso? Surpreendentemente, a menina disse: dá para fazer um carinho em mim? Claro que dá para fazer um carinho, mas se você está nervoso, você vai dizer: eu já fiz carinho demais.
e a gente estraga tudo. Claro que dá para fazer um carinho, venha. E ela veio, foi acarinhada pela mãe, foi acarinhada por mim. Sai, é tão bom receber um carinho. Dá vontade de ficar dormindo aqui com vocês, mas eu sei que eu não devo. Mas eu acho que já não tem mais monstros no meu quarto. E voltou sozinha, e deitou e dormiu. Ou seja, dependendo de como a gente interage, a gente pode criar maiores monstros ou pode fazê-los desaparecer. Da maneira como a gente deixa secar um pouco aquela atitude, aquela coisa que surgiu de repente, a gente vai ou não produzir o brilho que foi colocado na história do sapato que estava sendo engraxado. Como é que nós podemos dizer que isso é uma grande atitude ou que é uma pequena atitude? Quando nós percebemos que quem tem criança pequena, essa cena que eu contei aqui, ela se repete quase que todo dia. Mas será que a gente se prepara para viver isto? Não é viver na expectativa de que isso vai acontecer, mas quando acontecer alguma coisa, como é que a gente interage? A gente já quer dar uma solução definitiva, ou talvez não seja melhor esperar um pouco para dar a melhor solução? De repente alguém te diz alguma coisa, e o que você vai fazer? Você já tira partido e vai deixar de ouvir? Porque é muito comum isto. Nós não ouvimos o outro e depois dizemos que ele está dizendo uma coisa que ele não disse. Então, se a pessoa não disse ou ela não pensa do jeito que você está falando, você está mentindo? Provavelmente não. Você está simplesmente tomando apressadamente uma decisão, uma interpretação sobre algo que não foi concluído. Tem um quadro, havia um quadro num programa humorístico, em que o personagem dizia assim: mas você não deixou eu molhar o bico. Aí a gente ri do quadro, mas o quadro era uma lição muito profunda. Se alguém está te contando alguma coisa, escuta até o fim. Ah, mas a pessoa é muito prolixa. Sim, então você está cortando toda a hipótese, porque você já tem um pressuposto negativo. Que tal ter um pressuposto positivo? Essa pessoa está carente de ouvidos, ela quer ser ouvida. Será que eu não posso ouvi-la uma vez? Ah, mas ouvir uma vez é bom, mas eu quero saber você ouvir essa ladainha todos os dias. Isso me arremete para uma outra história que é bem conhecida, de um senhor que vai a um hospital e chega, ele estava com um tipo de coceira, alguma coisa não grave. E como tinha muita gente para ser atendida, ele começou a se impacientar, até que ele foi atendido. E quando ele entra para ser atendido, ele olha o relógio. E o médico pergunta: o senhor está apressado? Ele disse: estou apressado. O senhor poderia me atender? Ele disse: já vou lhe atender. O médico começou a examiná-lo e ele olha para o relógio outra vez: mas o senhor está muito apressado. Ele disse: estou, sim, senhor. Mas o que o senhor tem a fazer nessa sua idade? Ele disse: é porque eu vou visitar a minha mulher. E o que tem a sua mulher? Ah, minha mulher está internada no asilo, ela tem Alzheimer. Ah, ela tem Alzheimer, é grave? Já é bem avançado. Ah, então o senhor não precisa ter pressa, porque essas alturas talvez ela nem lhe reconheça mais. Ela não sabe quem o senhor é. Ele disse: mas esse é o problema. Eu a amo há muitos anos, e ela adoeceu e ela já não sabe quem sou eu. Ele disse: então qual é a diferença se o senhor chegar agora ou mais tarde? É muito grande, porque eu sei quem é ela e eu a amo. Essa é a diferença. Então a nossa diferença interior, muitas vezes ela se faz pela indiferença que a gente cultiva. E quando a gente não escuta o outro, a gente fica sem entender o que de fato está se passando na vida. Porque nós somos tão egoístas, pensando nessa última reflexão, que a gente se esquece que alguém pode amar um amor maior do que o que a gente ama. Alguém pode ter uma expectativa diferente da que a gente tem. Alguém pode estar construindo castelos e sonhos diferentes dos pesadelos que a gente agasalha na alma. Como é que a gente vai saber e fazer uma avaliação criteriosa se a gente nem ao menos se permite ouvir o que o outro tem a dizer? Observar que experiência o outro tem a viver ou tem vivido.
É preciso sim, muitas e muitas vezes a gente dar tempo, não apenas para um instante de raiva, mas para os instantes que a vida pede serenidade. Quanta serenidade nós somos convidados a ter que emitir, a ter que viver. Domingo passado eu estive aqui no Leão, depois de muitos domingos sem vir, porque na maioria das vezes eu estou viajando, e fiz um comentário doutrinário da tarde. E naquele comentário eu lembrei uma frase que me mexeu muito ao longo da semana passada. A frase de um escritor americano, que ele diz algo mais ou menos assim: a bondade é o aluguel que devemos pagar pelo espaço que ocupamos neste planeta. Olha que coisa mais fantástica. A gente vive num planeta ao qual a gente retribui muito pouco. A gente vive no meio de tantas pessoas que nos servem e nós não temos a menor atenção. A gente hoje, porque antigamente quando a gente ia à padaria, você falava com o padeiro. Hoje em dia você vai à padaria e você se serve, você não sabe quem fez, nem quem não fez. A gente hoje praticamente corta pela rapidez com que a vida acontece as possibilidades de relacionamentos. A gente às vezes entra num táxi, num Uber, num ônibus, e a gente sequer sabe o rosto da pessoa que está nos conduzindo. Que coisa mais estranha é essa? A gente entra num ônibus, não dá um bom dia para quem está ali num trabalho pesado. A gente pouco se relaciona com as pessoas, e o mínimo que a gente tem é que ser bondoso. A menor bondade que a gente deveria ter como missão a desempenhar seria o cumprimento às pessoas que nos servem. Durante muito tempo eu fui amigo de muitos cozinheiros de muitos restaurantes de Natal. Hoje existe uma lei que permite que qualquer pessoa que vá a um restaurante entre na cozinha. É lei. E o que acontece com essa lei? Ela não é usada. Por que ela não é usada? Porque a gente só entra se for para descobrir algum defeito, ou se for para espionar, para abrir uma concorrência. Mas raramente alguém entra num restaurante para perguntar quem foi o mestre que preparou essa comida. Quero lhe parabenizar, estava deliciosa. A gente não faz isso. E eu me surpreendi, recentemente eu estava numa viagem, e a pessoa que estava comigo à mesa, quando terminou a conta, ela chamou o garçom veio, ele disse: pois não, eu queria fazer uma anotação. Eu tomei um susto. Eu digo: essa pessoa vai reclamar do quê? Porque não tinha nada para reclamar. Veja o que é um pré-julgamento. A pessoa chamou o garçom e disse que queria fazer uma anotação. Eu já deduzi que é uma reclamação. E a pessoa chegou e disse: olha, primeira coisa, eu queria lhe parabenizar porque você foi muito gentil. Aí comigo, eu penso, pronto, ela vai falar agora da comida, porque do garçom está tudo bem. E esta comida, você já se apressa, está vendo? Vai ser o que ela vai falar. Esta comida está deliciosa. Por favor, cumprimente a pessoa da cozinha que fez, porque essa pessoa merece os maiores elogios. Vou recomendar, e aí pega o celular, pede para fazer uma foto, faz na hora ali, que eu não tenho celular, não sei como é que mexe, mas ela pega, faz a foto e diz: já estou pontuando o seu restaurante, e fazendo referência ao senhor, o garçom, e dizendo que procure conhecer o cozinheiro. Eu disse: nossa, isso é um ato de bondade tão simples, mas tão grande ao mesmo tempo, porque é incomum. A gente já não para ver o outro. Não precisou ela ir lá dentro da cozinha ver pessoalmente o cozinheiro, mas tenho plena convicção de que aquele cozinheiro, naquele dia, a raiva que ele tinha, apagou porque entra um gesto de bondade, entra este bendito aluguel que a gente pode pagar por estar habitando um planeta como este. Portanto, a gente precisa, voltando à história do início, não apenas deixar algumas coisas secarem para que o ódio diminua. A gente precisa deixar um tempo
todos aqueles sentimentos e todas aquelas manifestações que não serão felizes. Como nem sempre a gente sabe quais vão ser os resultados, o ideal, pondera um pouco. E fechando uma última observação na leitura, o autor coloca logo no primeiro parágrafo: e eu falava muito com aquele sapateiro, e só agora me dei conta de que ele falava pouco. Isso é uma nota interessante. Falar pouco, não porque não tem o que dizer, mas porque quando abre a boca, diz algo que constrói e não algo que compromete. Isto é de um valor enorme, tanto que leva o autor da história a fechá-la com uma outra frase grandiosa: ele não remendava sapatos, ele salvava vidas. Isso é muito importante. Como sapateiro, ele pôde modificar a vida daquele homem ou daquele que escreveu sua história. Então, se um sapateiro pode, por que nós, no que nós fazemos, não podemos igualmente? Claro que podemos. E muitas vezes o que é preciso? Sentar na faculdade ou então ficar numa profissão exposta? Nada disso. O que muitas e muitas vezes nós precisamos é medir melhor o nosso julgamento e a nossa expressão. Tem horas que é melhor ficar calado, mas tem horas que a gente precisa dizer qual o nosso papel neste planeta, mas que isto seja feito, sobretudo, com bondade. Deus, Senhor, perfeição suprema, sabedoria maior, bondade infinita. Ainda que tudo isso transcenda a nossa percepção mais profunda, podemos sentir a Tua presença, seja através da natureza que está fora de nós, seja através da natureza que vive em nós. Nós podemos sentir a Tua eloquência, não apenas nos sons e nas cores da vida, mas nas vibrações interiores, que sempre buscam produzir harmonia para que nelas nos estabeleçamos. É tão bom, Senhor, chegar em ambientes como este, e quando neles penetramos, somos que abraçados por vibrações muito finas, sutis, todavia profundas e renovadoras. E dizendo mais particularmente, é tão bom chegar aqui, neste ambiente do Leão. Quantas bênçãos nos envolvem, quantas possibilidades de renovação são abertas, quanta grandiosidade para uma vida que às vezes transformamos em tão pequenas. Obrigado, Deus. Gratidão profunda aos amigos espirituais que nos assessoram, nos apoiam, nos ajudam, nos acompanham, nos fortalecem, nos erguem do chão. Agradecimentos sinceros por tanto empenho da parte espiritual em favorecer nossas vidas com melhores intuições e pensamentos. Mas agradecemos também pelos companheiros que estão ao redor de nós, estimulam-nos com seus silêncios, com suas falas, com seus gestos, com seus exemplos. Porque aquilo que não aprovamos
serve sempre como advertência para que não façamos igual. E aquilo que encontramos de melhor serve de estímulo para que estejamos e sejamos igualmente melhores. Podemos observar em tudo e em todas as partes as bênçãos divinas nos convidando para a grandeza que temos dentro da alma. Porque todos nós somos gigantes, gigantes nas possibilidades do bem e do amor, gigantes nas possibilidades de ajudar e de sermos ajudados. Exerçamos tudo isso com equilíbrio, favorecendo no pagamento do aluguel do nosso espaço, para que a bondade se amplie e o nosso cosmo se serenize, se amplie em boas vibrações. Os amigos espirituais que operam na magnetização espiritual do nosso ambiente, além de toda a tarefa já desempenhada antes mesmo de nós chegarmos, e continuada como continuam até agora, já nos prepararam toda uma ambiência. E os nossos amigos encarnados, que de tão bom coração nos entregam os seus fluidos, ajudam também na magnetização da parte mais física do nosso ambiente. Que sejamos agradecidos aos amigos espirituais e aos amigos encarnados que elaboram esta estrutura energética e fluídica que nos dá as melhores condições de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Vibremos gratidão por todos eles. Expressemos o nosso sentido de que estamos felizes por estarmos aqui, numa atitude de respeito interior pelo bem que nos é oferecido em nome de Deus. Inspiremos profundamente estes fluidos. Deixemos que eles, em penetrando nosso corpo e nossa alma, nos favoreçam as melhores doses de saúde e de equilíbrio. Inspiremos com grandiosidade e pensemos no envolvimento que estes fluidos nos fazem, reconfortando-nos de uma maneira segura e integral. Inspiremos mais uma vez e levemos em nós e conosco estas energias renovadas. E ao aqui nos cumprimentarmos, nos abraçarmos, ou quando sairmos, ao saudarmos qualquer pessoa, distribuamos em nome de Deus estas energias que nos envolvem neste momento. As energias continuam, as oportunidades se multiplicam e os nossos magnetizadores vão magnetizar as nossas águas. Com gratidão e respeito, continuaremos orando a Deus, aproveitando todos os momentos que aqui estejamos. Que assim seja.